procrastinador, ele vai ter uma capacidade muito fácil de guiar o comportamento dele para executar uma tarefa que não está envolvida com aquilo que ele deve fazer, mas não quer. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer para tentar evitar isso é ver valor, tentar pelo menos ver valor naquele comportamento que você precisa fazer, mas está procrastinando. Entender que você está procrastinando, entender que você está se desviando daquele comportamento, entender que você não começou porque você talvez não esteja motivado e outras coisas são mais interessantes. Uma vez que você iniciar aquele comportamento, fazer uma limpa de estímulos que tem em volta que podem desviar você em continuar executando aquele comportamento, porque não adianta você não procrastinar o início da tarefa, mas não conseguir concluir a tarefa. E uma das formas geniais que você pode tentar organizar na sua vida para evitar distrações durante a sua execução da tarefa é retirar os distratores de volta. Então, se você está estudando, cara, se você está lendo algum livro e está com medo de não conseguir sustentar o seu comportamento motivacional ali, é importante que você tire seu celular de perto, coloque de preferência em outro cômodo. É importante que você desligue as notificações, coloque algum barulho, alguma coisa diferente para tentar evitar pessoas conversando em volta, não sei, mas modula o seu microambiente de forma, aliás, a gente também tem uma aula lá no RD sobre isso, modula o seu microambiente de forma a tentar isolar os confundidores e os distratores. Você vai falar assim, mas mesmo assim, cara, vai ser muito difícil porque eu acabo olhando outra coisa quando eu tô olhando para a parede. Beleza, mas se você plotasse num gráfico dentro de um ano a sua atenção isolando os distratores ou não, muito provavelmente isolando você vai ter mais tempo líquido de trabalho. A gente só não sabe disso porque a gente não faz essas análises e porque a gente não vive o outro lado da moeda, né? E, cara, uma parada que você aprende demais quando você estuda psicologia comportamental é você tentar controlar aquilo que te controla. Então, se você sabe que tem um distrator do seu lado enquanto você está estudando, tira ele do seu lado e nem dá chance para o azar. Esse é um dos jeitos de você evitar a procrastinação, de não terminar uma tarefa uma vez que começou. Agora, aquele procrastinador que nem começa a tarefa, ou você faz uma coisa no sentido de ter uma agenda e ser militar em respeitar aquilo que você falou ali, a gente tem vídeos falando sobre isso aqui, e também tem aula sobre agenda lá no RD, ou você de fato entende, cara, eu acho que é isso que falta muitas vezes, entender que você tá. Eu procrastino, cara. E eu fico pensando assim, cara, eu tô procrastinando. Olha só, eu tô procrastinando, eu não quero começar essa tarefa. Eu tô fazendo outras coisas e aquela tarefa tá pendente. Aí eu viro pro lado da tarefa, metaforicamente falando, e caminho em direção a ela. E muitas vezes depois que você começa, a coisa acaba andando. Eu tenho certeza que isso já aconteceu diversas vezes com você. Então, essas estratégias comportamentais são extremamente interessantes de você aplicar dentro desse contexto. Agora, claro, se você tiver uma procrastinação absurda que está te prejudicando de forma extremamente disfuncional em sua vida, talvez seja interessante você procurar uma ajuda profissional.